Buenas, amigos do campo, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Dúvida Rural. Eu sou Alex Zecchini, o seu comunicador, e aqui nós trazemos o conhecimento, a experiência e a informação daqueles que vivem no campo, do campo e para o campo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante no agro. Nós vamos falar sobre métodos disruptivos na consolidação do sistema de plantio direto na palha. Então, se este assunto é do seu interesse, eu peço que você clique no joinha, compartilhe este vídeo e continue aqui com a gente para mais um episódio do Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Muito bem, para conversar com a gente hoje sobre os métodos disruptivos na consolidação do sistema de plantio direto na palha e a atuação da AgroSul Real no sul do país, nós trouxemos aqui Rafael Afonso Baumbach, ele que é administrador, sócio proprietário da AgroSul Real e possui mais de 27 anos de experiência na área. Rafael Afonso Baumbach, seja muito bem-vindo ao Dúvida Rural. Bom dia, obrigado, Alex. Da oportunidade de estar aqui com vocês e falar sobre esse assunto bem complexo e importantíssimo. Que bacana. E como apoio técnico hoje aqui nós também estamos com o Cesário Souza, o Cesário que é engenheiro agrônomo e tem mais de 23 anos de experiência na área. Cesário, seja muito bem-vindo ao Dúvida Rural. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, parabenizar o canal que está com conteúdo bastante interessante, né? E hoje aí junto com o Rafael, que é uma pessoa que a gente conhece já há algum tempo, que vem trazer aí assuntos relevantes, importantes e talvez resgatando algumas questões aí que são necessárias, tanto a parte econômica quanto a parte técnica e ambiental para o nosso agronegócio. Que bacana, eu acho que é bastante importante que a gente ressalte esse assunto, né? Porque o plantio direto é um assunto que é recorrente. E a gente acredita que é bastante importante trazer essas informações técnicas, essas informações que são relevantes para aqueles que estão no campo. E tratando-se de métodos disruptivos, ainda mais importante para que a gente possa trazer esses detalhes a conhecimento daqueles que nos acompanham, né, Rafael? É isso aí. Dentro da minha área de atuação, né, de tudo que eu venho fazendo no agronegócio, nota-se que alguns pontos acabam deixando de ser dada a devida importância, né? Mesmo sendo a base. Então, relembrar e praticar da forma correta, fazer o óbvio, é o que dá o resultado. Muito bem. E, Rafael, como forma de boas-vindas, gostaria de te entregar aqui um brinde do nosso patrocinador. A gente tem aí a erva mate aragana na versão cimarrona e também moída grossa. E aproveito para entregar aqui para o Cesário também. Obrigado. Um brinde trazido pelo Diogo. Esse é o nosso patrocinador do episódio de hoje. Erva mate cimarrona e também moída grossa da Aragana. E, Rafael, nesse começo de bate-papo aqui, a gente sempre pede para os nossos convidados que eles tragam para a gente uma síntese da história de ligação com o agro, da história de ligação com o sistema de plantio direto na palha. Como é que esse tema se liga à tua história pessoal e também profissional? Então, Alex, a minha família é gaúcha, né? Eu costumo dizer que eu sou paranaúcho. Meu pai é de Três Passos, minha mãe de Tenente Portela, né? As famílias dali. E então, muito ligado à agricultura, minha família. Desde novo, comecei a trabalhar em revenda de insumos, né? Na parte administrativa. Estudei técnico em contabilidade, depois fiz técnico em empreendedorismo, administração, planejamento estratégico, e só depois de um tempo trabalhando no agro que eu fui estudar agronomia, ainda não concluí a agronomia. E daí fui vendo em todo esse trabalho que, tem que ir lá na palestra, mas palestra de fungicida, não, sempre é bom você ir, porque você sempre vai aprender alguma coisa nova ou relembrar. E daí nas conversas, né, conversa de boteco, né? Preço do soja aqui não sobe, porque isso tá ruim, eu não consigo produzir. 15 dias de estiagem e perdi a minha soja.
Perdi o meu milho. E daí, partiu dali, peraí, mas a gente está fazendo o óbvio, a gente está praticando o que foi estudado. E daí começamos a levantar isso, onde que foi constatado que a gente não faz o que foi estudado e provado que dá resultado, que é o sistema de plantio direto na palha. Então, a gente está tendo que relembrar os produtores, né, e toda a cadeia produtiva do agro de como fazer isso para ter o resultado. Então, como surgiu a família da agricultura, né, sempre lidando, morando em cidades muito dependentes da agricultura, trabalhando na área, e conversas de boteco, né, com agricultores, amigos, que surgiu essa ideia da disruptura do sistema de produção do agronegócio, que é literalmente uma nova via de como praticar o sistema de plantio direto na palha, com forma rentável, tendo a rentabilidade para o produtor e tendo o orgulho do produtor para poder dizer, eu sustento o mundo. Tá? E independente das adversidades climáticas, ele tenha a rentabilidade, que é a renda que mantém o agricultor na atividade, né? Não é só levantar a bandeira de dizer que eu alimento o mundo, né? É ter o lucro. Muitas vezes o produtor está ali por amor, né? Porque às vezes as adversidades climáticas não permitem que ele tenha a renda que ele esperava ter. Então, muitas vezes o produtor ele é resiliente, mas só que a resiliência vai até um ponto que tu diz, não, eu preciso fazer com que a minha lavoura seja rentável. Eu acho que o produtor está sempre buscando ser rentável, está sempre buscando aumentar a receita, está sempre pensando em reduzir custo. Essa é a vida do produtor. Ela só não é melhor porque ele depende de tudo aquilo que o tempo dá e o tempo às vezes não colabora como ele esperava que colaborasse, né? E Rafael, como é que surgiu então a AgroSurreal nesse contexto, né? Querendo promover para o produtor uma maior rentabilidade, querendo promover para o produtor uma receita maior, querendo, como tu falou, produzir através do óbvio. Como é que a AgroSurreal surgiu nesse intermeio? Então, a AgroSurreal já existe desde 2012, onde que a gente atuava na representação de algumas empresas vendendo insumos, venda de seguro agrícola, de consórcio, o seguro ligado a esse conceito de que garantir o teu lucro, né? Garantir que você tenha um retorno mínimo, pelo menos, independente das adversidades. Mas depois de um tempo, a gente foi juntando todos esses conceitos, né? É muito conceitual essa questão da disruptura, né? O nome é bacana, né? Tem um impacto, né? Até o Cesário me ajudou, né, em criar esse nome, onde que ele me apresentou um livro, né? Mindsign, da disrupção. Estou lendo de novo. E daí até o nome partiu dali. O Cesário conheço há muito tempo. Onde que, daí das conversas de boteco, qual que é o problema, como que a gente resolve isso, né? Aí a gente mudou essa questão conceitual da AgroSurreal de praticar. Então a parte de pesquisa e desenvolvimento tem que estar muito ligada à aplicação no mercado. Então o pesquisador vai lá, vai pesquisar e vai comprovar que aquilo dá resultado. Como que a gente vai ligar isso para que o nosso cliente, né, o nosso alvo para a nossa remuneração também seja remunerado com essa aplicação. Tá? Então, tudo isso foi feito empiricamente, foi feito em áreas... Um produtor amigo, vamos fazer de tal forma, tá? Deu resultado. Vamos procurar um pesquisador que faça esse trabalho para nós, para que a gente comprove isso. Tá? Então, a parte técnica de consultoria, né, de levantamento de informações é tão importante quanto a pessoa que paga a conta, quanto o produtor que está lá levantando dinheiro e pagando a conta. Agora, a forma de aplicar é o que gera o resultado, né? Até tem o Maurício de Bortoli, amigo meu, e do Rio Grande do Sul, que ele fala, conhecimento aplicado na prática é igual a resultado. Então, todo conhecimento gerado, né, com a parte de pesquisa, se a gente aplicar na prática da forma correta, gera o resultado do produtor. Então, a gente vem alinhado a isso, para termos continuidade, né?
todos façam. E essa ligação, então, que tu falou entre o pesquisador, a AgroSurreal e o produtor, ela acontece de que forma? Então, sempre que um produtor ele alia-se à AgroSurreal, ele tem o trabalho do pesquisador atuando ali. O pesquisador ele está junto com o produtor, captando dados e entendendo sobre as variáveis daquela produção e otimizando, digamos assim, para que numa próxima implantação de cultura esse produtor tenha também essa base científica, técnica, embasada pelo pesquisador? Isso mesmo. Tem que estar diretamente ligado. Tá? Então, a área de pesquisa, não adianta pesquisar algo, né, como nós vamos produzir soja na Lua. O produtor não vai lá na Lua arrendar terra para plantar. Né? Então, tem que ser ligado à situação do produtor, né? A localidade do produtor, a realidade dele. O produtor que planta arroz no Rio Grande do Sul, como que ele vai fazer rotação de acordo com a sua localidade, né? Seu microclima, né? Produtor que planta noroeste do estado do Paraná, o Arenito de Caiuá, né? Que é um lugar de baixíssima argila, 9% de argila. Como que eu vou fazer a minha disruptura do sistema lá? Quais culturas eu vou usar, né? Para ter a rotação de cultura e o sistema de plantio direto na palha consolidado. Então, para cada local, nós temos a pesquisa desenvolvendo isso para termos a realidade da disruptura, né, ligada ao comércio e à rentabilidade. Para que o produtor tenha o lucro. Né? Então, não é nada fora da sua realidade. Então, é de acordo com a realidade. Então, a pesquisa está diretamente ligada ao local, ao microclima, à microrregião do produtor. Ela acaba tendo uma certa especificidade, né? Quando tu trata localmente e os dados também são mais fidedignos do que tu trabalhar com médias, né, Rafael? Isso mesmo. Eu pego aqui, a gente está em Lages hoje, 1.200 metros de altitude, e aqui é uma realidade de épocas de plantio e culturas a serem usadas, né? Vou lá na Barranca do Uruguai, lá na região oeste catarinense, lá 200, 250 metros de altitude, muito quente. Então, são épocas e realidades diferentes. Então, como eu disse antes, o consultor, a parte técnica é tão importante quanto o produtor que paga a conta, quanto a pessoa que tem o dinheiro e paga a conta. Porque quem está pagando a conta quer o resultado, né, da remuneração. E o consultor tem que estar diretamente, saber qual que é a realidade da área, da região, para aplicar da melhor forma. E entender como é que aquilo funciona, né, para aquele produtor e para aquela região. E Cesário, como é que a gente pode hoje pensar que o plantio direto está relacionado ao produtor rural como a gente esperava que ele estivesse? Porque desde que se tratou desse conceito, muitas coisas mudaram. Mas houve uma evolução do plantio direto? Qual é a realidade hoje do plantio direto na palha para as propriedades de forma geral? Eu acho que um dos pilares, né, do plantio direto é a rotação de culturas, né? Para você ter uma rotação de culturas estabelecida, você tem que ter pelo menos 3 culturas rotacionando a cada sessão, a cada época. Então, eu acho que uma das alternativas que a AgroSurreal está trazendo, né, dentro desse modelo de disrupção, né, o que é disrupção? Disrupção, muitas vezes, não é você trazer solução ao problema. Muitas vezes é você, entre aspas, destruir esse problema e criar uma nova tendência, uma nova maneira e forma de você conduzir. Então, eu acredito que o trabalho da AgroSurreal, quando eles remetem ao conceito de disrupção, vem ao trazer alternativas, que são, né, as mais ajustadas e mais adequadas aqui ao sul, a canola e o sorgo. Sobretudo a canola, por ser uma cultura bastante ligada à questão de um clima mais frio, né, Rafael? Se você quiser falar um pouco mais a respeito aí de canola e sorgo, né, dentro dessas alternativas para compor, então, esse tripé importante do sistema de plantio direto, que é a rotação de cultura, eu acho que seria interessante abordar esse tema. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, a disruptura, nome bonito, beleza, né? Mas como a gente vai fazer? Então,
os pilares do sistema de plantio direto na palha, né, não é plantio direto. Plantio direto é a forma que você faz o plantio. Mas é um sistema criado lá nos anos 70 pelo Sr. Herbert Bartz, lá em Tibagi, né, e outros, que consiste em revolver o mínimo possível o solo no plantio. Então disco de corte, o sulcador, largando a semente, revolvendo o mínimo possível do solo. Produzir por ano, no mínimo, 11 toneladas de matéria seca por hectare. E rotação de culturas. O que a gente faz? Usa a plantadeira de plantio direto, soja, milho, soja, trigo, né? Milho, feijão. Então acaba isso sendo sucessão de cultura, né? Soja, aí integração lavoura-pecuária com pasto no inverno, né? Uma aveia, uma azevém, uma braquiária. Então isso não é o plantio direto. Para a gente consolidar o sistema de plantio direto, a gente tem que rotacionar, né? Equipamento a gente tem linhas de crédito, né? Para se trabalhar, inclusive a AgroSurreal também trabalha com isso. E você compra maquinário aí de milhões que faz milagres, né? No plantio. Mas a gente não faz a rotação. Para a gente fazer a rotação, chega para o produtor, a gente trabalha em parceria com a Advanta Seeds, que é a divisão de sementes do grupo UPL, né, empresa indiana, que eles trabalham focado em culturas como sorgo, canola, girassol, milho, trigo. Daí, para a gente ter uma rotação consolidada, então a gente tem que sair só de soja, milho, né, soja, trigo. Nós estamos implementando a questão do sorgo e da canola. E para que o produtor faça a rotação, ele tem que ter o comércio criado. Então tem que ter players, tem que ter jogadores, empresas no mercado, as cooperativas, que consomem esse produto e finalizam. Então dentro disso, dentro da proposta que a gente tem da disrupção, é implantar o sorgo, a canola, né, até mesmo o girassol. Vamos focar mais falar da questão do sorgo e da canola hoje. E dentro disso a gente já criou e tem criado o mercado onde que já tem empresas que consomem a canola, né? Então fornece a semente, né? Tem tudo criado, do plantio à comercialização. Fornece a semente, dá assistência para o produtor, né? De como conduzir essa cultura, que é uma cultura antiga, muito nobre, né? Porém é nova aqui no Sul. Por mais que foi plantado já, mas nunca foi dado esse foco direcionado em larga escala, como está tendo agora. Então tem o Rio Grande do Sul muito desenvolvido a canola, né? Temos empresas lá que consomem para biocombustível, sobra o farelo para uso em ração, daí a parte do óleo da canola vai para biocombustível, outra parte do óleo vai o óleo refinado para alimentação humana, né? Alto em ômega 3 e tal, todos os benefícios, e o farelo para a ração. E também exportação. Então tem um mercado criado para isso. O sorgo, mesma coisa, né? Tudo que faz do milho faz de sorgo, né? Se faz etanol de milho, faz etanol de sorgo. Faz farinha de milho, faz farinha de sorgo. Faz ração com milho, faz ração de sorgo. Então tem todo esse mercado criado onde tem empresas tem empresas no sul que vão fazer biocombustível, né? Etanol de trigo. Também pode ser feito etanol do sorgo. Então já temos as empresas que vão participar nessa cadeia para consumir o que o produtor vai produzir. Então está tudo criado para que o produtor tenha essa comodidade, né, de dentro da rotação que ele está fazendo, da cultura que ele está plantando, ele vai ter onde finalizar e ter a rentabilidade. Mais do que ele entender que é importante essa rotação de culturas, ele ter o apoio de uma estrutura já formada, já delimitada, para que, uma vez que ele implante, então, essa rotação de culturas, ele já tenha de onde receber a semente e onde entregar o produto para que ele seja beneficiado depois. Isso, Alex, isso. Se eu chegar lá para o produtor e falar, vamos plantar canola? Vamos. Quem compra? Né? Se eu fizer, ele já, não vou plantar, não tenho para quando comercializar, né? De onde eu consigo a semente? É o primeiro... Isso, onde compra a semente. Tem assistência técnica. Assistência técnica. Até eu brinco bastante. Você chega pro produtor, entrega um saco de semente de milho. Ó, planta esse novo cultivar de milho aqui para você conhecer. Ele chega lá pro funcionário, planta o milho.
Ele sabe como planta o milho, quanta semente vai, profundidade, velocidade, que herbicida usa, né? Quais pragas atacam, ele sabe tudo, né? Ele até te dá aula, ajuda a melhorar e desenvolver. Aí você chega com um saco de canola, um saco de sorgo lá, ó, seu João, planta esse sorgo, planta essa canola pra você conhecer. Planta aí na tua lavoura dele. Mas como é que planta? Faz a lanço? Usa disco? Que plantadeira que eu uso? Né? Então, tudo isso tem que ser criado. E daí eu volto a dizer, assistência técnica é tão importante quanto a pessoa que paga a conta, para que você tenha o resultado, né? E daí é o que o Maurício de Bortoli fala, né? Conhecimento aplicado na prática é o resultado. É a assistência técnica que vai ser o teu balizador ali nesse processo, né? E Cesário, gostaria que tu trouxesse pra gente não só os benefícios da rotação de cultura, mas trouxesse pra gente algumas informações da canola, por exemplo, o ciclo produtivo, como é que o produtor pode inserir a canola na rotação de culturas. Eu gostaria que tu trouxesse pra gente um aporte técnico aí relacionado à canola. A canola, na verdade, ela é uma cultura outonal, né? Ela é semeada na mesma época do trigo, né? Ela tem uma densidade de semeadura, e as especificações técnicas a gente pode pegar ali com o Rafael, né? O que ela tem de interessante é que ela tem uma capacidade bastante grande de reciclagens de nutrientes, né? Então ela é uma cultura que ela, por ser uma semente miúda e uma semente com alto conteúdo de óleo, ela acaba tendo reflexos e retornos em termos de produção de biomassa, né? E alguns cuidados também. Então é uma cultura, por ela não ser uma gramínea, né? Ela tem algumas similaridades de incidências de pragas, doenças, né? E também de algumas ervas daninhas que possam surgir, que tem um grau de semelhança com a cultura da soja, né? Então tem todo um manejo, que eu acho que tem uma tecnologia que está vindo através da semente da Advanta Seeds, que é a empresa parceira aí da AgroSurreal, para fazer exatamente para superar esses desafios e implantar essa cultura dentro de um sistema de rotação, né, que é o que se preconiza dentro de um dos tripés, uma das bases, né, de apoio para a implantação do sistema de plantio direto. Rafael, se você puder trazer alguns dados mais específicos da canola, em termos de densidade de semeadura, a produção de massa, produtividade, seria interessante, só para a gente trazer alguns números gerais aí para o entendimento de todos. Tá bem. Geralmente, quando eu falo da canola, eu costumo vir lá de trás, né? A origem dela e tal. Que a gente fala de canola e essa cultura, essa família, né, das brássicas, está muito presente no dia a dia das pessoas, né? O repolho é uma brássica, né? A couve é uma brássica. O nabo é uma brássica. Então, a própria mostarda é uma brássica, né? Então, ela está no dia a dia do consumo humano. Então, até mesmo lá, ela é originária ali do Oriente Médio, da África, né? E se adaptou muito bem na Europa, para ajudar os europeus lá no inverno muito rígido deles, né? Por ela ter resistência ao inverno, às geadas, para garantir a alimentação, né? O repolho na Alemanha, né? O chucrute, estão muito produzidos, né? A couve. Então, lá atrás, né? Na origem dela, houve um cruzamento, um híbrido na natureza entre uma mostarda selvagem e um repolho que gerou a couza, né? E daí surgiu a couza. Da couza, daí foi separado, selecionado algumas coisas bem produtivas em óleo. Lá, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o Canadá fazia muito óleo de couza e mandava para a guerra, né? Lá para alimentar os tanques. De que abastecia os tanques e rodavam, né? Os petroleiros eram derrubados pelos nazistas e tal, né, explodidos, e então abastecia. Acabou, os aliados venceram a guerra e tal, sobrou muito óleo, França lá e região, o pessoal começou a fritar bolinho, pastel e tal, e começou a ter morte, né, porque tem muito ácido eurúcico na couza. Porém, um óleo muito bom, rico em ômega 3 e tal. Aí foi feito a seleção natural dessa cultura, né, o Canadá pegou a couza e começou a selecionar ela.
e acabou fazendo um híbrido que gerou a canola, né? Que quer dizer Canadá, óleos ácidos, né? Canola, que é originário do Canadá, essa seleção. Então a canola tem essa origem, esse nome, né? Por isso. Acho que talvez uma das primeiras sementes sintéticas criadas, né? Acho que antes até do híbrido do milho, se não me engano. É de 73, se eu não me engano. Não, então depois. Eu não tenho certeza agora, se é 73 ou 43. Acho que é depois da Segunda Guerra. Acho que é 73. Então é muito lindo, muito legal, né? Saber e conhecer de onde veio, como surgiu, né? Eu acho muito interessante isso. E daí o Canadá é o maior produtor de óleo de canola do mundo. Agora, nos últimos anos, eles, por essa tendência, essa latência de biocombustíveis, né? Diminuição da emissão de carbono, trancou toda a exportação de canola para o mundo, né? Que no mundo todo consome muito óleo de canola, óleo de girassol. No Brasil, que é muito difundido o óleo de soja. E daí o mundo começou a procurar, né? Que eles seguraram a canola para fazer biocombustível no Canadá. O mundo começou a procurar mais produção de canola. Quem que é a bola da vez sempre? O Brasil, né? O Brasil, sem desmatar uma árvore, consegue dobrar a produção só renovando as pastagens, né? As áreas degradadas. Não, caiu a bola da vez do Brasil. Temos exportação, né? Que daí, no Rio Grande do Sul, foi plantado 180 mil hectares na safra 2024. 2025 vai chegar a 240 mil hectares de canola. Então teve um crescimento já por essa procura, pela industrialização. E que é só o começo, né? Que é só o começo. De números em hectares. Sim, é só o começo. Pode chegar a 1 milhão de hectares em 5 anos, fácil, né? Pelo consumo e a necessidade e a procura de combustíveis com menos emissão de carbono. Que daí entra bem certinho na proposta da disruptura, né? Termos culturas de rotação de cultura que seja regenerativo, sustentável, seguro e rentável. Fazendo com que você armazene o carbono da atmosfera no solo, produzindo grãos que geram combustível que emitam menos carbono. Tá? Canola e o sorgo entram muito bem. Daí, para que seja cômodo para o produtor, em parceria com a Advanta, né, que é líder em genética e líder em tecnologia nas culturas, aí nós temos cultivares de canola com precocidade, resistentes à canela preta, que é um fungo, né, que é um problema muito grande para a canola. Então a gente tem cultivares que têm essa resistência, precocidade, sadios, e com resistência, com tolerância e resistência a herbicidas, para controle das ervas daninhas, né? Então canolas Clearfields, resistente às imidazolinonas, né, os herbicidas dessa família, para controlar a folha estreita e folha larga em pós-emergência, e também canolas resistentes às triazinas, né, resistente à atrazina, né, terbutilazina, e também canolas resistentes aos dois, tanto a imidazolinonas, tanto Clearfield quanto as triazinas, né, as chamadas CT, Clearfield e TT. Então, tudo isso aplicado para o produtor ter comodidade, né, e, lógico, rentabilidade, né. Esse processo de disruptura que tu fala, né, Cesário, eu acredito que não seja só, né, sobre a cultura que tu está trabalhando, mas essa disruptura também acontece em relação às pragas também. Gostaria que tu trouxesse um pouco para a gente uma informação de como esse processo disruptivo ele atua na rotação de culturas, mas com um benefício também para que tu comece a eliminar aquelas pragas que com o tempo passam a ser resistentes também. Gostaria que tu trouxesse para a gente um apanhado né, das implicações que a rotação traz, não só para as culturas, para o solo, mas também quando a gente pensa em eliminar pragas, ervas daninhas. Sim, a gente está muito dependente, né, de um sistema binomial, que é soja e milho e soja, né? Aqui no sul nós temos áreas também de trigo, que o trigo recentemente vem retomando alguma expressividade. No Paraná nós acompanhamos muito bem esse, entre aspas, desaparecimento do plantio de trigo no oeste lá, né? Onde o milho acabou tomando muita frente, né? E o que acontece? Quando você acaba fazendo uma sucessão de culturas, você traz sinergias. O milho, sem dúvida, é um grande produtor
de palhada, né? Talvez o maior produtor de palhada que exista, né? A soja é uma cultura, entre aspas, né, Rafael, você que trabalhou bastante tempo, uma cultura relativamente fácil, né, de você manejar, de você conduzir, inclusive através de todas as tecnologias que acabaram vindo, né, pela semente, né? Mas também você acaba trazendo problemas. Isso é da natureza da atividade agrícola intensiva. Você traz as soluções e junto com a solução vem o problema, né? Então, como acabar com o problema? De novo, é a questão da disrupção. Ou seja, não tem como tornar paliativo para algumas situações que nós já estamos. Tem algumas pragas, algumas ervas daninhas, algumas doenças que estão realmente resilientes, recalcitrantes e de muito difícil controle e afetando a questão de potencial produtivo. Hoje, em termos de potencial produtivo de soja, já há algum tempo, nós temos potencial genético para ultrapassar a nível de campo 100 sacos de uma maneira muito fácil, de uma maneira muito simples. E nós estamos barrando. Tem uma questão climática envolvida, com certeza que tem, mas mesmo quando você tem um ano que, em termos de chuva, em termos de temperatura, ocorra bem, você acaba limitando. E aonde que estão essas limitações? Estão exatamente nessa questão, nesse conjunto de pragas, doenças e ervas daninhas que estão se tornando resilientes dentro desse sistema. Então, quando você introduz uma nova cultura, e aí eu acho que essa sugestão de disrupção, é você introduzir novas culturas para dentro desse sistema, você acaba o quê? Você acaba, entre aspas, destruindo aquele ambiente, aquela realidade. Destruindo aquela realidade, você tem um novo arranjo biológico dentro desse sistema, onde que aquelas pragas, ou seja, o que é uma praga? É algo da natureza que está em desequilíbrio, que está descontrolado, ou seja, a sua taxa populacional está altamente elevada, proporcionada por essa questão de você ter sempre o mais do mesmo. E quando você quebra o mais do mesmo, o que acontece? É como você, vou usar aqui a metáfora, é como você jogar uma bomba. Uma bomba nuclear, você destrói, entendeu? No bom sentido dessa analogia, né? Então, o que acontece? A canola, sistema radicular diferente, micro-organismos diferentes, né? Parcerias biológicas diferentes, né? A questão hoje é que a gente está vivendo, que já foi um tema debatido aqui no canal, as abelhas. Nós estamos com um problema sério hoje de polinização. Por quê? Porque está se reduzindo a população das abelhas. Eu não quero entrar aqui no ponto, mas é algo que está sendo notado. A gente está reduzindo a população de abelha, né? A canola é uma alternativa florística dentro de um arranjo econômico. Se é uma alternativa florística, vai trazer abelhas, né, para esse ambiente, né? E com isso você vai alterar todo um arranjo populacional, né, de espécies, de insetos e de pragas, e tudo isso trabalha dentro de uma sinergia, né? Então, esses arranjos, eles também têm uma certa forma de ser delicados. Por quê? Porque eu estou dentro de um sistema intensivo, com um objetivo econômico, né? Então, não é simplesmente você trazer uma cultura para trazer esses benefícios. Com certeza trazer esses benefícios, mas conjugar esses benefícios a um retorno econômico, né? Só que esse retorno econômico ele tem que vir calçado de uma proposta, que eu acredito que é o que a AgroSul Real está tentando trazer, essa proposta verticalizada, ou seja, desde a semente até a finalidade de uso do produto final. Com um amparo técnico, né, com consultores. Um amparo técnico, assistência técnica e tudo mais. Tu mencionou ali sobre o sistema radicular. Outro problema que eu ouço muito falar em quem trabalha com culturas agrícolas é compactação de solo. Sim. Sistema radicular da canola, ele tem alguma influência na descompactação do solo? Como é que funciona? Tem algum estudo trazendo isso? Tem algumas respostas positivas sobre o uso da canola?
em descompactação do solo, numa rotação de cultura? A gente pode trazer, por exemplo, uma brasca, até tu lembrou, na hora que eu nem lembrei que a canola é uma brasca, todas as brascas, vamos trazer o nabo forrageiro aqui, né? São exploradores de solo, né? São descompactadores naturais, descompactadores e recicladores naturais de solo. Então a canola traz esse benefício também. Os dados específicos eu vou passar para o Rafael, que eu acredito que ele tem esse conteúdo aí para trazer algumas informações mais aprofundadas nesse sentido. Então, é isso mesmo, Cesário. É que, como eu falei, né? As brásicas fazem parte do nosso convívio diário. Eu tenho plantado em casa uma hortinha pequena que eu tenho lá. Tenho repolho e tenho couve, né? Tenho brásicas lá. Então, e geralmente as pessoas têm em casa. Então, foi buscado dentro disso culturas economicamente, onde que você mantivesse a área coberta, né? A palha é a pele do solo, então onde que você produzisse palha e raízes com rentabilidade. Aí foi buscado as culturas, né? Qual cultura vamos implantar? Vamos implantar feijão? O feijão é limitado, porque é um mercado mais nacional e tal, então é um nicho de mercado. Se nós formos gerar em escala nacional produção de feijão, que pode ser feito, vai cair o preço. Não vai gerar rentabilidade. Então a gente foi buscar culturas que fizesse esse papel agronômico e econômico. Dentro disso, a canola e o sorgo, né, até mesmo o girassol, vamos focar no sorgo e na canola, elas são o girassol, a canola é uma brássica, enraiza muito para descompactar, raízes pivotantes, que cicla muito nutrientes, enxofre, nitrogênio, potássio, né, e boro. Então, com a raiz descompactando, ela traz tudo isso para cima no sistema e depois ela devolve isso para o solo. A exportação é pequena desses nutrientes, né, no grão. Então você cicla mais nutrientes do que exporta. Que ela é essencialmente uma semente à base de óleo, né? Ela é um pouco diferente da soja, né? Que é uma oleaginosa também, mas que tem bastante consistência proteica, né? Isso. Ou seja, assimilação de proteínas, né? E no caso da canola, ela é essencialmente uma acumuladora de óleo. Então, dentro de todo o processo fisiológico, ela vai utilizar como extratora de nutrientes, mas como exportadora, como o Rafael falou ali, muito pouco. Então ela acaba devolvendo, reciclando muito mais. Me desculpe, eu não tenho números aqui, mas eu acredito que em termos de extração de nutrientes e reciclagem, eu acredito que é algo assim que, digamos que uma cultura em sucessão à soja que você poderia, dentro de um solo corrigido, plantar praticamente sem adubação, né, Rafael? Vai trabalhar com nitrogênio, enxofre e boro, né? Que vai ser o maior volume exportado. Se a área tem na CTC dela mais de 3%, 3,5% na CTC de potássio, você nem faz cobertura de potássio, que ela vai ciclar mais e não vai exportar quase nada, tá? Então, dentro desse processo, essa cultura mantém a área coberta, descompactando o solo, que é um problema muito sério, onde que a gente vem perdendo produção, dá muita chuva, encharca o solo, a planta não respira. Dá uma estiagem, nem dá para falar estiagem, dá 15 dias sem chuva, que é normal, 15 dias sem chover. Você perde lá 70, 80 sacos por hectare na soja, né? Por 15 dias. Por quê? Porque está muito compactado. A sucessão de culturas, soja, milho, soja, milho, soja, milho, ou outras, né? Só duas culturas, vai criando esses problemas e vai agravando. Para a gente quebrar tudo isso, né? Gerar a disruptura, temos que introduzir outras culturas. Então a canola foi introduzida por quê? Porque tem um mercado criado, tem consumidores que vão gerar o óleo para biocombustível, para alimentação humana, tá? Quanto para fazer o farelo para ração. Como o Cesário falou, soja produz em torno de 20, 21% de óleo, né? Então para cada tonelada produz 200, 210 litros de óleo. A canola produz o dobro, entre 42% até 45% de óleo. Então a gente pode dizer o seguinte... Uma cultura de inverno, né? Cultura de inverno. Né? Então é a soja do inverno, né? Onde que no mesmo hectare você consegue produzir a mesma quantidade de óleo e farelo
que a soja, né? Com um custo diferente, rotacionando, tendo benefícios econômicos para o produtor e agronômicos para você dar continuidade na sua agricultura, né? De anos. Você não vai parar de plantar esse ano. Plantei esse ano, fiquei rico, não vou plantar mais. Não, todo ano você está plantando. Então você tem que manter a tua área estruturada para isso. Descompactar, eliminar as ervas daninhas e indesejadas, tá? Eliminar as pragas, os fungos, né? E a rotação faz parte disso. Né? Porque o Cesário falou, jogar bomba nuclear, quebra tudo, desconstrói e vem com outra cultura, que a outra cultura vai se beneficiar disso. Que essa planta não aproveitou, outra vai aproveitar. Como o sorgo, que entra bem dentro dessa cadeia. O sorgo, no caso, vamos pegar o sorgo granífero, né, para produzir grão para ração. Porte é a metade da altura do milho. Produz menos palha que milho. Porém, você trabalha com 3 vezes mais plantas, né, por hectare. A densidade é maior. A densidade é muito maior. O sorgo, ele produz muito mais raiz do que milho. Então, o sorgo é um pé de pato. Você tem 3 vezes mais plantas por metro quadrado, que enraizam muito mais, né? E ela gera outros exudatos no solo. Aerando o solo? Aerando o solo, né? Esses exudatos eliminando nematóides, que é outro problema. Você sempre com as mesmas culturas, você vai só selecionando os nematóides e mantendo eles e aumentando. Você, rotacionando as culturas, você vai eliminando tudo isso, né? Então é necessário ter isso, né? Você não precisa deixar de plantar soja ou deixar de plantar milho. Estabelecer a rotação. Não é você eliminar a soja e milho do sistema, muito pelo contrário, né? Você introduzir, ter espécies que aportem um sistema de rotação, né? Rearranjar o teu processo produtivo. Exatamente. Né? Isso. Que a comodidade, a gente é muito acomodado. Eu sou, né? O ar-condicionado do carro, eu não quero mais carro sem ar-condicionado. Vou plantar soja, planto toda a minha área de soja, porque eu entro lá com herbicida, né? Depois eu faço inseticida, né? Lagarta já está eliminada do sistema, que a soja é transgênica, né? Com resistência à lagarta, resistência a herbicidas e vários herbicidas agora. Então acabou ficando cômodo e eu não tenho que dar mais rentabilidade do que soja. O milho é rei. Para grão, para silagem, no verão, na safrinha, milho é rei. Só que eles precisam de ajuda para a gente continuar tendo rentabilidade. Porque senão a gente vai continuar no mesmo processo. Senta lá no boteco, o preço do soja caiu. Olha, não chove, eu vou perder minha soja. Né? Então, com o sistema da disruptura, você vai ter mais segurança na sua produção e vai ter uma média de rentabilidade melhor do que você manter só soja ou só milho. Que eu não trabalho só para dizer que eu trabalho, porque o Rafael criou a disruptura, ele pratica isso. Eu tenho que ter lucro para sustentar a minha família, né? Pagar uma viagem para o meu filho, o estudo dele, né? O salão de beleza da esposa. Até hoje é dia dos namorados. Ó. Amor, te amo, André Viapena, te amo, tá? E eu acho que não só isso, né? Tu tem que manter também o lucro para o produtor, porque se o produtor não enxergar lucro e não enxergar vantagem nisso, tu não consegue tornar o teu negócio sustentável também, né? Então tem que ser um negócio sustentável para o produtor, para a empresa que recebe esse produto e para vocês que fazem essa ligação, né? Trazendo assistência técnica, trazendo suporte para o produtor e ao mesmo tempo entregando um produto viável economicamente também para a indústria. Eu gostaria que tu trouxesse um pouco para a gente, primeiro, acho que, não sei se tu ou Cesário, tempo de resposta a partir do momento que tu começa a implantar, então, uma rotação de cultura, incluindo canola ou sorgo, porque talvez o produtor pense, não, mas isso aí eu já tenho aqui muito bem, como tu falou, muito bem estabelecido, está muito bem determinado aqui o meu plantio de soja e eu não sei quanto tempo eu vou demorar para obter uma resposta positiva economicamente e positiva também no sentido ecológico do sistema. Não sei se o Cesário quer responder, o Rafael, sobre o tempo de resposta que o produtor pode esperar. Claro que vai depender muito, né, de quanto tempo faz que tu vem trabalhando o sistema, né, subsequente ali, trazendo milho e soja, mas eu gostaria que tu trouxesse para a gente uma noção de tempo de resposta econômica e ambiental. A resposta é imediata.
é imediata. A partir que você começa, implanta a disrupção na sua lavoura, é imediata. Tá? O Laércio Dallavec, outro amigo também, ajuda a gente a pensar fora da casinha, né? Ele diz que lavoura é indústria a céu aberto. Né? Então, a gente tem a previsão do tempo, mas só que é só a previsão, né? O previsto e o realizado, né? A previsão é de El Niño esse ano. Porém, em alguns lugares houve bolsões de estiagem, né? Mais dias seco. Né? No geral choveu bem, mas em tal lugar choveu menos. Por exemplo, alguns produtores que a gente implantou esse sistema, região de Medianeira, Serranópolis do Iguaçu, próximo a Foz do Iguaçu. Mas, Rafael, por que eu vou fazer? Eu plantando milho em janeiro, né? Soja, milho em janeiro, eu produzo 150, 170 sacos por hectare. Falei, beleza, produzo mesmo, o milho é rei. Mas se não chover próximo do florescimento, fizer calor, mas esse ano é para chover, né? Vamos plantar um pedacinho de sorgo, né? Para que você tenha segurança, porque o sorgo é originário da África, de regiões áridas e quentes. Né? No período de evolução dele da espécie, né? A teoria darwinista, ele foi se regrando a produzir a mesma quantidade de grão, né? Com menos água. Então ele precisa menos água que uma cultura do milho e tolera temperaturas maiores, melhor. Dito e feito, lá na região deu uma estiagemzinha. Foi 37 dias de sol do pré-florescimento ao enchimento do grão. Muito quente, temperaturas de 42, 43 graus. Né? O milho, né, vai colher essa semana, deve estar colhendo. Né? A previsão era de 40 sacos por hectare. O sorgo já colheu há 30 dias atrás, 85 sacos por hectare. Vendeu sorgo no preço de milho. Abriu janela para que o produtor fizesse a terceira cultura. Ele poderia plantar trigo, plantar canola, plantar girassol, porém a área tinha compactação e déficit de fertilidade, né? Na camada de 20 a 40. Então a gente optou por mix de cobertura. Tá? Então, você, tendo a parte técnica aliada a como você vai conduzir a tua área, tem a recomendação para o melhor momento e para a sua realidade. Tá? Áreas arrendadas, onde tem áreas aí que 20, 22, 25 sacos por hectare estão pagando de renda, né? Isso virou uma realidade, então é altíssimo o custo. Como a gente faz para diminuir o custo? A gente aumenta a forma de ter renda. Então, tendo mais culturas. Com a rotação, mesmo em áreas arrendadas, você consegue rotacionar. Você melhora a área que você está atuando. Mas a área não é minha, estou melhorando a área para o dono da terra. Enquanto você está praticando a disruptura, você está tendo renda. Você está tendo retorno do capital investido. Então, esse é o papel da disrupção. Quebrar todo o sistema e renovar essa prática que já está consolidada. E é só a gente praticar o sistema de plantio direto na palha. Até dentro das minhas conversas, né, eu estudei muito administração, né, planejamento estratégico. Eu estou gerando uma pesquisa, até dar um mestrado, um doutorado, quem sabe. Se o Brasil todo fizer a rotação de culturas, 20% da área no verão, deixar de plantar soja e entrar com outra cultura, quanto isso impactaria no preço do mercado global? Quanto o produtor melhoraria? Tem uns produtores que já falaram para mim assim, mas se o vizinho não planta soja, eu vou plantar, porque o preço vai subir. Ele já se ligou, o preço vai subir. Então, como que a gente faz? Mas a gente não manda no mercado, a Bolsa de Chicago e tal. Como que a gente faz para impactar? Vamos deixar de plantar soja, porque daí os caras vão pagar mais. Não precisa deixar de plantar soja. Rotaciona. Pratique a disruptura. Nós somos donos da mudança. A gente só tem que mudar. E mudar é difícil, porque sai da zona do conforto. É complicado, né? Dá muita conversa. Mas tem como a gente fazer. Tem como. É um ditado que diz que a única coisa certa é a mudança. Isso mesmo. Albert Einstein dizia, né? Insanidade é fazer sempre a mesma coisa e querer resultados diferentes. E, Rafael, se tratando de resultado, então, o que vocês têm de resultado hoje? A área que vocês estão atuando mais fortemente hoje é no Rio Grande do Sul.
gostaria que tu trouxesse para a gente alguns dados aí do que vocês têm de produtores cadastrados, do que tem de indústrias fazendo esse recebimento de produtos. Como é que o produtor pode hoje ter uma ideia do que representa a AgroSurreal hoje em termos de conexão entre produtores e essas indústrias que recebem esses produtos? Então, a gente atua nos 3 estados do Sul, muito forte, tá? Cada um com a sua realidade, né? O Paraná, região oeste, noroeste, norte do Paraná, muito forte, com sorgo granífero, tá? Um pouco mais quente, mas indo para uma realidade tropical, né? Que daí auxilia o sorgo originário da África. Então, lá muito forte nisso. Em sucessão ao sorgo, daí a gente fazendo a integração lavoura-pecuária, né? Plantando um azevém, né? Os azevens tetraploides, tal, para pastoreio, ou implantando a terceira cultura com a canola. Lá nós temos empresas que recebem a produção de sorgo, né? O frigorífico Astra, né, de Umuarama, usa para ração, planta bastante sorgo também, faz silagem de grão úmido, né? Então colhe o sorgo um pouco antes, acaba tendo benefícios, onde que daí o sorgo na silagem de grão úmido não perde em energia para o milho e ganha em 15% a 18% de proteína. Você acaba diminuindo o proteinado na ração, ou diminui uma ração que você está dando para o animal. Então você equilibra isso, diminui custos e aumenta a rentabilidade. O pessoal da Maria Macia, da Padrão Bife, né, também vem usando isso. A Frimeza, junto com algumas cooperativas. Então a gente tem isso lá bem implantado com a cultura do sorgo, né, para uso na ração e os ruminantes. E em sucessão a canola. Então temos esses players comprando. E a canola lá tem a grande trade, a Bunge, que em Candói também está comprando muita canola para fazer o óleo refinado deles, né? Então a gente tem o comprador lá no Paraná, não precisa trazer para o Rio Grande do Sul, que é o grande mercado de canola, pagar ICMS, COFINS e a logística maior, né, para o Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul a gente também tem criado toda a questão do sorgo, né? Até lá no Paraná o sorgo também, a Impasa no Mato Grosso do Sul, né, que é uma grande indústria de etanol de milho, também está fazendo etanol do sorgo, né, em Sidrolândia e Dourados. E aqui no Sul a mesma coisa. E o Sul, que está bem criado e já está, vamos dizer, do DNA do gaúcho, é plantar a canola, porque temos a 300, hoje tem a indústria de biocombustível de canola, né? O Grupo Cameira e a Selena Alimentos também, muito implantado a canola para alimentação humana. A BFL Alimentos também. Temos a Selena Alimentos, compradora para exportação de canola, né, para mandar para a Bunge também no Paraná, enquanto o Paraná não tem um volume suficiente. Temos a Biege, fomentando fazer o etanol de trigo, do próprio sorgo, né, biocombustível da canola, girassol. Então temos muita estrutura criada onde que o produtor fica confortável, né? Não vou dizer que ele pode escolher para quem vender, mas ele tem do plantio à comercialização, tem toda a assistência e a comodidade de ter empresas investindo nas culturas, ótimas genéticas com respostas, né? Tecnologias empregadas, trabalhos de pesquisas para mostrar qual o melhor momento de plantio, qual a melhor condução. Então, é só querer fazer a disruptura. Temos tudo isso pesquisado e comprovado. O produtor já entra na implantação com uma certa garantia de comercialização depois, ou pelo menos entendendo para onde o produto dele pode ir? Sim, tem contratos futuros, né? Para garantia de custos, ou quer fazer um volume maior de contrato para garantir o preço, deixar o produto em estoque para venda futura. Tem tudo isso criado. Linhas de crédito, né? Seguro agrícola, tem todo isso criado para dar a comodidade ao produtor, tá? Então, não só a parte de assistência, pesquisa, mas todo esse complexo tem tudo para o produtor. Então, ele não vai ficar sozinho nisso. Tem tudo isso para ele. Ele tem esse amparo. Semana passada até eu achei interessante, porque eu já tinha conversado com o Cesário sobre canola, e a gente teve uma propriedade ali em 13 Tilhas,
e o produtor era um produtor de leite e ele estava utilizando farelo de canola junto com farelo de soja extrusado. Então, eu gostaria que tu trouxesse para a gente uma ideia, né, de como esses produtos provenientes da canola estão sendo inseridos no mercado para que o produtor tenha uma ideia de que realmente, bom, isso está sendo introduzido, de certa forma, é uma novidade, mas ele está sendo utilizado porque traz algum benefício. Gostaria que tu trouxesse para a gente um comparativo, a gente falando em canola ainda, depois vamos entrar um pouco mais no sorgo, para que o produtor tenha uma ideia, por exemplo, em teor de proteína, por exemplo, a canola, ela tem respondido bem, como é que o produtor pode perceber o resultado trazendo, por exemplo, o farelo de canola para nutrição animal? Como é que tu consegue comparar hoje o que a canola oferece perto do que o mercado tradicionalmente oferece? De acordo com a dieta, né, que vai ser criada para os animais, você pode usar farelo de soja, né, pode usar o farelo de canola. Você vai criando, né, as suas dietas e equilibradas de acordo com o resultado. Então, cada farelo tem suas características bromatológicas, né, que daí você vai equilibrando na dieta. Porém, o farelo da canola, ela é mais energética e muito mais digestiva do que a de Alta soja. digestibilidade. Altíssima digestibilidade, né? Melhorando toda a parte dos fungos no rumen, né? Para daí eles agindo ali no rumen, quando cai para o intestino, são altamente absorvidos, já vai lá direto na mitocôndria lá e já se transforma em leite, né? altamente gorduroso, né? Que a gordura no leite é mais valorizada, né? Então, o farelo de canola, além de ser mais digestivo e tal, ele tem um pouco mais de energia. Tem um pouco menos proteína, que a do soja, tem mais energia. Tendo mais energia, vai ter mais gordura, né? Então, vai gerar um leite mais gordo, mais valorizado, né? O farelo da canola é um pouquinho mais barato que a de soja, porque tem um pouco menos de proteína, mas tem bem mais vantagens. Então, você fazendo um blend, casando ali farelo de soja com farelo de canola, né, de acordo com o nutricionista que você tem, você pode fazer isso. Tu consegue equilibrar muito bem energia e proteína. Isso mesmo, né? Até muitos produtores lá no oeste do Paraná, a gente vem fazendo farelo de grão, fazendo a silagem de grão úmido do sorgo, por duas questões. A gente antecipa a colheita, você colhe ele com 32, 34 de umidade, tritura, joga no silo, ou você ensaca nos silos bag, e você fica em torno de 8% de energia, que é o mesmo que o milho, e fica com 12% de proteína, né? Que o milho fica em torno de 8 a 9 de proteína. Então, você ganha em proteína, com uma digestibilidade altíssima. No farelo da canola, mesma situação. Então, você tem novas alternativas, né, para jogar e diminuir teu custo e aumentar a produtividade. Tá? Então, no caso da proteína, vai produzir bastante carne, de valor, né? Os angus, né? Com a carne de gordura marmorizada, isso. Gordura marmorizada, é valorizada. Então, você agrega valor na tua carne. Você produz mais carne com custo mais barato e valoriza mais ainda a tua carne para venda, né? Então, é toda uma cadeia ligada a isso. E o que você está fazendo? Você está destruindo o sistema, né? Você está fazendo a disrupção de como você produzir menos custo e ter mais rentabilidade. E para isso é só preciso mudar, né? A única certeza na vida é a mudança, né? A única certeza é a mudança. É mudança. Você sai do comodismo, né? Quando você se sente irritado é porque você saiu do comodismo. Se você está irritado é porque alguma coisa está mudando. Você tem que avaliar se é para bom ou para ruim, né? Então, por isso, as pesquisas te mostrando a linha a você seguir. E dá para a gente ter uma ideia de custo de implantação por hectare da canola e do sorgo, porque o produtor compara muito, né? O custo de produção do produtor de leite, por exemplo, em custo de produção do sorgo e do milho. Dá para a gente ter uma ideia do custo de implantação da canola e do sorgo? Sim. O sorgo, uma área de médio para alto investimento, você vai estar gastando entre R$ 1.700 a R$ 2.000 por hectare, né? Do plantio até a colheita, com frete, né? E colheita. A canola
mais ou menos nessa faixa também, dependendo áreas mais altas, que às vezes tem histórico de mofo branco, que daí você vai ter que fazer uma aplicação a mais de fungicida específico para o mofo branco, né? Trabalhar com tricoderma mais específico para mofo branco. Então, daí você aumenta um pouco o custo aí, entre 150 e 200 reais por hectare. Mas, porém, áreas mais altas são mais férteis, mais matéria orgânica, vai ter uma produtividade maior. Talvez, Rafael, trazer em termos percentuais, sorgo comparado com milho. O sorgo é mais barato ou mais caro em percentual que o milho? Isso. Quantos por cento? O sorgo, Mais caro ou mais barato? Não sei se você tem 50% mais barato por hectare para você produzir sorgo. Chega a 50% mais barato. Sim. Que o milho. Que o milho. Você não ganha o mesmo valor que o milho, você ganha entre 80% e 85% do valor do milho, mas porém é 50% mais barato. Então você tem mais 30% de margem aí. Você tem uma rentabilidade maior, tá? E a canola em relação a trigo? A canola em relação a trigo, você tem o custo aí também nos 30%, 25% a 30% menos. Menor e a receita bruta final? Receita bruta final é maior. Porque... Então tu tem uma rentabilidade maior. Sim, tem uma rentabilidade custo maior. menor e receita bruta maior. Isso, você vai ganhar próximo de preço de soja na canola, né? Então, isso te dá toda uma garantia. Produtividade esperada hoje em canola, desculpa te perguntar, Rafael. Produtividade esperada é de 35 a 45 sacos por hectare. Sacas de 60 quilos. Isso. Com um custo entre 17 a 22 sacos por hectare. Então, a rentabilidade está diretamente ligada ao risco. O trigo acaba correndo muito risco da geada e chuva na colheita, né? Fora a parte agronômica, né, da brusone no grão, a giberela. Até porque, né, se me permite fazer esse comentário, o que acontece com o trigo no sul aqui? Nós não temos outono. A gente tem que encarar que a gente não tem outono. A gente tem inverno. A gente tem uma estação, né? Aí você começa plantando trigo nas áreas mais quentes em março. Tem trigo que é plantado em março hoje. E termina plantando trigo em julho, aqui nas áreas altas. Então você utiliza uma só cultura um período muito grande. É óbvio que você vai incorrer em mais riscos, porque você não tem... Você tem um período muito grande, você tem... Vamos deixar março de fora, vamos considerar abril, que é uma data bem confortável para... dentro de calendário, dentro de zoneamento, inclusive, para trigo. Você vai de abril até julho. É muito tempo plantando em uma só cultura. Entende? Então, talvez a alternativa à introdução da canola, de novo, né, não é para você... não é a mensagem, deixa de plantar tal cultura. Mas é sim você ter... essa opção. Você ter alternativa para, muitas vezes, você ter mais sustentabilidade dentro do seu sistema produtivo, e em função de todas as variedades e adversidades climáticas que nós estamos vivendo hoje, né? Independente se a causa é aquecimento, se não é, eu acho que pouco importa a causa. Mas o que nós estamos vivendo hoje é uma variação climática bastante grande, e dentro dessa variação climática traz desafios e traz um arranjo, entre aspas, falando biológico, diferente também, de praga, de doença e de invasoras. Isso mesmo. Não é para deixar de plantar trigo. Planta trigo, planta cobertura, planta canola. Então você continua tendo essas culturas. O trigo é importante, né, na disruptura. Não vamos tirar o trigo. O milho é importante também em todo o sistema. Né? Se a gente ficar só com sorgo e canola, a gente vai continuar com o mesmo que a gente tinha, que é soja e milho. Exatamente. Então é rotacionar parte da área a gente fazer. Vou dar um exemplo, né? Tem uma região, Pelotas para baixo, região de arroz no Rio Grande do Sul, planta muito arroz ali. Na sucessão do arroz, que usa muito herbicida da família das imidazolinonas, a gente pode plantar soja, né, para rotacionar. Porém, o soja ali passa por alguns problemas, que ali ou está encharcado ou está muito seco. Lá 12, 15 dias de sol, torra, né, e é muito quente lá também no verão.
Então você acaba tendo produção de soja ali de 35, 40 sacos por hectare, que acaba não viabilizando a rotação. Planta porque não tem outra alternativa. Junto com a Advanta, a gente tem sorgo com a tecnologia Aigral, que são as tolerâncias às imidazolinonas, e a gente pode implantar o sorgo para rotacionar, porque ele vai germinar, né? Ele vai germinar. Se você plantar milho, não vai germinar, porque por causa do residual dos herbicidas. Se for plantar aveia, não vai germinar. Não vai germinar. Mas esse germina pela tecnologia empregada. E aí a ideia não é usar esse mesmo herbicida das imidazolinonas. A ideia é rotacionar com outros, né? Usar a atrazina, usar um herbicida pré-emergente, o S-metalaclor, né? Para controlar o arroz vermelho, que é uma erva daninha já com resistência a essas famílias de herbicidas. Então você vai controlando, né, rotacionando os herbicidas. A rotação de cultura é para isso. Rotacionar os herbicidas para eliminar as ervas daninhas que naquela cultura tem problema, né, as pragas, liberar exudatos no solo, ajudar na descompactação. Então tudo isso. Então esse é um exemplo. E ali, daí tem outra característica. O sorgo, por ser tropical, originário da África, temperaturas de 17 graus ou menos afetam ele. Então, se tiver com temperaturas de menos de 18 graus, não germina o grão do sorgo. Até metade de outubro é frio. Menos de 18 graus a temperatura do solo. Então, outra cultura que a gente pode plantar que tem tecnologia Clearfield é o girassol. Então, plantios agosto até metade de outubro, a gente planta o girassol. Que daí você colheria dezembro, janeiro, né, e entraria com o sorgo na reserva na sequência do girassol. E plantios depois da metade de outubro, a gente entra com o sorgo. Né? Daí você tira o sorgo. Né? E por que plantar o girassol antes? Porque o girassol permite plantios em temperaturas mais baixas. Ele tolera isso. Né? Daí o sorgo plantado de outubro, novembro, dezembro, você colhe ele mais cedo e você larga o gado para pastorear o restante do sorgo. Tá? Então você daí produz carne, rotacionando. Daí, então você pega em outra região das Missões, né? Você planta milho muito cedo e o milho vem pegando as estiagens ali e não vem produzindo, né? Que daí plantaria soja na sequência. Então entra com o sorgo, que tolera melhor. Em parte você planta milho, outra parte você planta o sorgo. O sorgo sai com maior segurança para esses intempéries e continua plantando soja para semente. Depois da soja, canola. E assim você faz a rotação de culturas. No outro ano você faz em outra área e vai desenvolvendo. Se a gente for puxar um comparativo com o conceito das finanças, tu está diversificando a tua carteira, de certa forma, né? Tu não está apostando tudo, né, naquela cesta ali, só com aqueles ovos. Tu diversificando, tu tem possibilidades de abrangência de mercados distintos, de preços distintos e, além de tudo, como tu falou, tu está aumentando a qualidade do teu ambiente e a produtividade também. Sim, sim. Então você não põe todos os ovos na mesma cesta e você tem toda essa segurança, né? Então é algo seguro, rentável, regenerativo e sustentável, né? Que são os pilares da disruptura do sistema de produção, né? O que a gente está propondo. E o produtor, quando ele olha uma área, você colhe o sorgo, passa o rolo-faca, volume de palha que sobra, não vem erva daninhas, cria um ambiente úmido, onde você acomoda a semente ali, né? Numa temperatura ideal, com umidade ideal para ela germinar. É outra realidade. É bonito você ir visitar um produtor, como é que está o teu plantio? Nasceu tudo, nasceu até os grãos quebrados. Você vê a felicidade do que ele está fazendo e está tendo resultado, aquele volume de palha, onde que ele vai gastar com menos herbicida, vai ter menos ervas daninhas para as próximas. Isso é um espetáculo. Eu fico muito feliz de estar praticando isso e oferecendo, né? Porque dá certo. E aí tem também uma assistência determinando qual cultivar se adequa melhor àquela região, né? Tu falou que tem uma tecnologia ali que é a Fix, eu acho. Não sei se tu chegou a comentar, mas tu falou das tecnologias do sorgo, né? Isso. Então, o sorgo, né, a Advanta tem uma genética muito grande, é líder em genética de sorgo a nível mundial. E também tecnologia empregada nas culturas, né? Então tem o Aigral, que é das imidazolinonas, né? Tolerância a esses herbicidas. E também tem genéticas de sorgo, Afix, né? O que é esse nome Afix? São sorgos mais tolerantes a uma das pragas que ataca o sorgo,
que é a Melanapis sorghi, né, que é o pulgão do sorgo. Um pulgão específico do sorgo que tem as características do sorgo, que é a praga que mais causa dano no sorgo. Inclusive nessas áreas que eu citei lá de Medianeira e Serranópolis, né, lá no Paraná, estava seco, muito seco e calor. O milho estava morrendo, né? O sorgo estava lá, verdinho, mas estava tendo ataque desse pulgão. Produtor, aplica o tal produto. Ah, mas está seco, não vale a pena, né? Vai morrer. Ó, aplica, porque o pulgão causa mais dano no sorgo do que a estiagem. Ah, mas será que aplica? Aplica. E até aplicou um pouco atrasado, já deu um pouquinho de dano, né? Porém, controlou e produziu muito mais do que o milho, né? Então, o milho vai ter o resultado essa semana, 30 dias depois. Então, com esses sorgos, com essa tecnologia de tolerância ao pulgão, você tem mais comodidade, né? Numa época dessa, tem menos incidência ou não tem incidência, né? Então, não quer dizer que não vai ter ataque de pulgão, mas a incidência vai ser menor, porque ele é menos atrativo, né? De certa forma, te dá um pouco mais de segurança, né? Tu sabendo que aquela cultivar, aquela variedade, ele vai te trazer um certo conforto e incidência, né? Sim, sim. Até trabalhar com semente, vender sementes, é trabalhar com a principal matéria-prima de insumo para uma lavoura, né? Você não tem como ter uma lavoura sem ter semente, né? Você não precisa nem ter terra para ter lavoura, né? Você faz hidroponia, né? Então, tudo é empregado na semente. Então, sementes mais produtivas, mais precoces, mais resistentes a pragas, né? Resistentes a herbicidas para controlar ervas daninhas, tudo é investido na semente para dar comodidade ao produtor, né? Para que ele tenha o melhor resultado. Então, tudo é empregado para isso, né? Os geneticistas estão lá fazendo os melhoramentos para produzir mais, né? E ter os outros benefícios de gastar menos. É isso que o produtor precisa, né? Ele precisa aumentar as receitas, diminuir os custos e ter um amparo técnico para saber em que época atuar, em que momento atuar e como atuar, né? Em que quantidades ele precisa intervir na sua produção. Eu acho que ter isso é uma segurança que o produtor tem, né, Rafael? Sim, sim. Esse é o papel da AgroSul Real, né? A gente trazer essa proposta para o produtor ter toda essa garantia, junto com nossos parceiros, né? O que a gente vê, o Rio Grande do Sul está tendo as paralisações, pedindo securitização e tal, linhas de crédito melhores. Então, a AgroSul Real, junto com essa proposta da disruptura, a gente vê que para o produtor melhorar a liquidez dele, ele precisa de linhas de crédito, né? Seguros específicos para o agro. Então, a AgroSul Real trabalha com parceiros, com linhas de crédito nacional e internacional, que a gente faz esses aportes de capital para o produtor direcionados ao agro, com menores juros, né? Com custos menores para ele e com prazos maiores. Menos burocracia também. Menos burocracias, estendidos. Então, a gente tem parceria com fundos de investimento do exterior, né? O Fundo Kennedy dos Estados Unidos, fundos dos Emirados Árabes, que a gente traz capital do exterior, juros mais em conta, né? Juros simples, não é forma de juro do Brasil, que é o juro composto, juros simples, com prazos estendidos. Então, são vários benefícios que tem com isso, como linhas de crédito nacional, né? Seguros diretamente ligados para culturas que ele vai implantar, né? Estruturado para dar essa comunidade e a consultoria para o produtor, como é melhor ele investir, né? A renda que ele vai ter de praticar a disruptura, né? A segurança que ele vai ter de garantir os bens que ele está investindo, o capital que ele está pondo no solo para tentar gerar um lucro, né? Vai ter o seguro para isso. Então, a AgroSul Real faz todo esse papel, junto com os parceiros com genética, tecnologia das sementes, os parceiros das linhas de fertilizantes, adjuvantes, e os parceiros comerciais dos aportes de capital para financiamentos. Tudo isso a gente constrói. Vem antes do plantio até, né? Porque começa no planejamento já. Então, dá para dizer que tu pensou em começar a fazer essa disruptura, tu já consegue um apoio antes de começar a plantar. Isso, faz parte da administração, né? Planejar, organizar, controlar e dirigir, né? Então, planejamento bem feito, né? Bem organizado, né? Você dá a direção, né? Que
Se você sai com o navio aqui da costa do Brasil para ir para a Europa, se você tiver 1 metro fora do nível aqui no Brasil, você sai a 300 quilômetros de distância do ponto lá da Europa, né? Então você tem que ter a boa direção. E tem que controlar, né? Você tem que ter o controle, tá fazendo da forma certa, tá plantando na hora certa, tô captando recursos com juros corretos que eu vou conseguir pagar. Tudo isso. Risco calculado. Risco calculado, literalmente o empreendedor, né? Correr riscos calculados. A melhor forma de ter lucro é correr riscos, mas eles têm que ser calculados se vale a pena correr esse risco. Tem que saber o tamanho do passo que tu vai dar, né? A minha perna é pequena, então o Cesário consegue dar um passo maior. O passo de cesárea é maior, né? É maior. Mas precisa controlar e precisa checar se aquele ritmo, aquela frequência também, sem ritmo, sem frequência, você não chega lá também. Verdade. E chegando já para um bloco final aqui, Rafael e Cesário, eu gostaria que tu trouxesse primeiro o Cesário aqui pra gente uma consideração aí a respeito disso tudo que a gente conversou, sobre esse processo de disruptura, sobre como o produtor que está hoje na propriedade rural pode trabalhar melhor um processo de plantio direto na palha, como é que ele pode então promover esse processo de disruptura? Eu acho que primeiro passa pela questão das conexões, né? Então, estou eu aqui, está o Rafael, está você, está os nossos colegas aqui do estúdio, né? São conexões. Através das conexões você traz experiência, você traz conhecimento, né? Então, quando conhecimento foi discutido e falado aqui, né? Hoje, com toda essa questão de inteligência artificial e algoritmos, se falar, inclusive está sendo criado um equipamento aí para captar tudo, né? De uma forma instantânea. Quanto conhecimento que foi gerado aqui? Através das conexões, né? Agora, conexões sem oportunidade, sem ter oportunidades, né? Sem identificar essas oportunidades, não vai servir de muita coisa, né? Então você precisa, né? Estar aberto a essas oportunidades, né? Para você poder ter aproveitamento disso daí, né? E tudo isso daí vai acontecer no momento certo. Qual é o momento certo? O momento certo é a partir da hora que você está aberto a perceber as coisas que estão à tua volta. Entende? Esse é o momento certo. A atitude ela vai ser gerada se você está aberto a essa percepção. A perceber as oportunidades, né? E está em conexão. Está em sintonia com relação a conhecimento, a experiência, a informação, né? Ao novo, a inovação, a tecnologia, ao resgate, né? Resgatar, porque muita coisa também, a velocidade ela está cada vez maior, então muitas vezes você acaba passando por cima, né, de algumas questões elementares, fundamentais, que são importantes e vão seguir sendo importantes, porque até onde eu sei, por exemplo, nós como seres humanos aqui nós precisamos de respirar. Existe alguma alternativa ao respirar? Desde que estamos na Terra, respiramos e vamos continuar respirando. Ou seja, então a inovação, a tecnologia, ela é algo que vai te trazer evolução. Só que a evolução, ela só vai estar sedimentada em cima da experiência, em cima daquilo que é fundamental, daquilo que é elementar. Então, acho que muito da proposta que está se trazendo hoje e que foi falado de disrupção, traz esse elemento de resgate, né? Então, mais ou menos esse é o ponto. A gente atuando também de uma forma independente, né? Então, dentro de parcerias, né, que a gente tem com a AgroSul, dentro de relacionamento junto aqui com o canal, tudo isso enriquece, né? E faz com que a gente possa ter tendências e projeções futuras de algo que de repente possa vir a termos, né, dentro de um território regional, território local, né? Então acho que é mais ou menos essa é o fechamento, essa é a proposta. Eu acho que quando tu traz aqui uma proposta de agregar, como tu falou, né, de agregar através de conexões, de trazer conhecimento e poder fazer com que esse conhecimento se expanda, e hoje tu falou ali que a tecnologia permite que esse conhecimento chegue cada vez mais longe. Eu acho que quando tu está aberto, primeiro, a ouvir, a saber o que está sendo tratado
fora, né, do teu círculo, fora da tua bolha, digamos assim, tu começa a expandir a tua mente. Uma vez que a mente se expande, ela jamais Volta ao tamanho inicial. volta ao tamanho inicial, né, Rafael? Então, Exatamente. Isso. eu acho que essa é justamente a nossa proposta aqui do canal, né? De trazer temas, de trazer assuntos que justamente façam com que a gente expanda a nossa mente e possa passar isso também para aqueles que nos acompanham. Eu gostaria que tu trouxesse para a gente, então, também a tua percepção, as tuas considerações finais a respeito desse tema que a gente trouxe aqui hoje, a respeito desses métodos de disrupção do sistema de plantio direto na palha. Então, Alex, primeiramente, eu tenho muito comigo o seguinte detalhe, que não importa a forma que o produtor está fazendo para ter o lucro. Pode estar fazendo o plantio convencional, está passando grade lá, né, usando a plantadeira convencional, tudo. O importante é que ele está tendo lucro. Esse é o importante, ter lucro. Porém, parte do lucro tem que ser separado e investido nas boas práticas agrícolas, que daí é a melhoria para a evolução. Para produzir mais, conservar o solo, né, e ter mais lucro. Que daí parte desse lucro você vai separar e investir em maquinário melhor, né? Expandir a terra, descompactar a terra e tal, tudo mais. Então não importa o que você está fazendo, o importante é ter lucro, né? Tem um conhecido nosso, o Cesário conheceu muito bem, seu Modesto Félix Daga, que ele falou, de que adianta ser campeão de produtividade? A gente tem que ser campeão de lucratividade, né? Então o lucro, ninguém está errado em querer ter lucro, gostar do dinheiro gerado. É importante para a gente ter o crescimento, né? A gente trabalha por isso. Então não é feio, não é errado querer ter dinheiro. Para você investir o dinheiro da forma correta, você tem que ter alguém que você confie da parte técnica para te direcionar a melhor forma de se fazer, tá? Então, você tem que não ter preconceitos, né? Você não pode ser cético. Você tem que estar aberto, né? Onde que tem a pessoa que você confia e essa pessoa te leve para a direção de você aumentar a tua lucratividade, né, com sustentabilidade, né? Regenerando o solo, te mantendo, né? Sucessão familiar sendo criada, né? Todos esses detalhes. Então é isso que eu queria deixar para os produtores, né? Vocês podem acessar o nosso site www.agrosurreal.com.br, é o Instagram AgroSurreal, Facebook. Lá vai ter muita informação, tem os e-books para ser baixados e lerem sobre isso, vídeos, comparações, e entrar em contato com nós, chamar nós para estar presente na sua propriedade e trocar ideia. Tomamos um mate, tomamos um café e conversamos. Não existe nada errado. Existe a melhor forma de adaptar aquilo que você quer para ter o resultado, tá? Então essa é a proposta da disruptura. Eu acho que todo o processo de mudança, ele depende de um primeiro movimento, né, Rafael? Então, esse primeiro movimento, ele não precisa ser brusco, porque uma vez que tu esteja com a tua mente aberta à mudança, esse movimento pode ser minúsculo, pode ser um passo de cada vez, pode ser experimentando parte dessa mudança em parte da sua propriedade, né? E tu não precisa transformar essa mudança numa mudança abrupta, brusca, repentina, de uma hora para outra e numa área total. À medida que tu tá aberto à mudança e entende que isso pode ser benéfico, acho que esse primeiro passo tu já pode experimentar em parte da tua propriedade, né? Tu não precisa trabalhar a mudança por completo, até porque tu não sabe se essa mudança realmente vai ser boa para tua propriedade. Pode ser boa para o vizinho, mas para a tua propriedade, num primeiro momento, pode não ser por várias variáveis que estão intrínsecas ao teu processo produtivo. Mas uma vez que tu está aberto, tu pode iniciar esse processo, né? Então, eu acho que a primeira coisa, como tu falou, é tu estar aberto a uma prosa, ao mate, ao entendimento de como vocês trabalham, de como esse processo se dá ao longo do tempo. Eu acho que ter informação, como tu falou ali, que a pessoa pode ter acesso aos e-books, pode ter acesso ao site, ao Instagram. Eu acho que obter essas informações, eu acredito que seja aí o primeiro passo para estar aberto à mudança. É isso aí.
Isso aí, dia a dia a gente vai aprendendo, conhecendo, né? A minha ideia é escrever um livro aí, Buraco de Formiga. Por que buraco de formiga? Só para chamar a atenção, porque como é complexo a sociedade da formiga, né? E como é complexo, né, você produzir grão, né? Produzir comida. Então, a gente tem que se espelhar no buraco de formiga, né? Para entender como a gente agir, para ter melhores resultados, né? E saber conviver em sociedade, cada um com a sua parte, né? Saber conviver em sociedade, saber promover essas conexões e saber que o meu trabalho também impacta no trabalho do outro, né? Mas quando eu junto o meu trabalho com o trabalho do outro, a gente promove um trabalho extremamente gigante, mesmo sendo um trabalho considerado de formiga, que parece ser um trabalho pequeno, mas quando tu entende toda aquela estrutura de uma sociedade em que vivem as formigas, tu pensa, como são organizadas e como produzem pelo tamanho que são. Isso mesmo, Alex. Eu agradeço muito por você me convidar de estar aqui, que o seu trabalho de formiga aqui, de compartilhar informação, né, ter o podcast ligado ao agro, isso é vantajoso, né? Hoje, a facilidade de ter informação é muito grande, porém, aquela fonte é confiável, né? Eu vejo que o que você traz aqui é de muita confiança, né? Muita credibilidade às pessoas que estão presentes aqui falando. Então, o acesso hoje, você está com o celular na mão, você tem acesso ao mundo todo, né? Você está ao mundo todo. Se você sabe falar mandarim, você está baixando pesquisas lá da China e lendo essas pesquisas, como você pode aplicar aqui, né? Ou você pega inteligência artificial e traduz para o português. Olha que fácil. Mas essa fonte é confiável, né? Então, você traz fontes confiáveis aqui, que isso dá toda a diferença. Como eu vinha falando, né? Separa a parte dos lucros e reinveste tendo alguém que você confia para te direcionar. Você é confiável, né? Então... Te agradeço pela confiança e agradeço ainda mais, Rafael, pelas informações que tu trouxe aqui, porque... O nosso foco é trazer informações confiáveis, trazer pessoas aqui que estão promovendo disrupção no mundo, que estão promovendo tecnologias, produtos, formas diferentes de produzir. Eu acho que quando tu traz isso, tu promove essa conexão, porque de certa forma a gente está se conectando com aqueles que nos acompanham e promovendo essa conexão a gente está promovendo um ganho em conhecimento. Já dizia aí um professor... Não existe o saber mais nem o saber menos, apenas saberes diferentes. Então, quando tu traz um saber que é diferente do meu e eu começo a te indagar sobre esse saber, eu crio aí um saber diferente e que pode fazer muito bem para aqueles que nos acompanham. Então, te agradeço mais uma vez pela tua presença aqui, por tanto conhecimento, por tanta informação, experiência, por trazer para a gente um saber diferente e que possibilitou que a gente repassasse esse saber para aqueles que nos acompanham. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Alex. Obrigado, Cesário. Pretendo estar outras vezes aqui. Aceito os convites. Com certeza. Traremos outros episódios para falar de mais disrupção. Cesário, te agradeço também pelo apoio técnico aqui. Mais uma vez, obrigado pela tua participação. É sempre uma honra tê-lo aqui presente, porque a gente sabe da tua capacidade técnica, da tua experiência e da tua vontade de fazer processos disruptivos e trabalhar com tecnologia, com inovação, fazer com que o nosso agro seja cada vez mais forte através desses processos inovadores. Mais uma vez, te agradeço pela presença aqui. Eu é que agradeço ao canal, né? E parabéns, o canal está evoluindo, está com conteúdos cada vez mais interessantes, né? E eu acho que esse é o caminho. Muito obrigado. E agradeço por estar aqui. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado. E para você que esteve aqui com a gente, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença neste episódio. Eu peço mais uma vez que você se inscreva no nosso canal. Continue também nos acompanhando através das redes sociais. Foi mais uma vez uma imensa satisfação trazer aqui um assunto de extrema relevância para quem vive no campo, do campo e para o campo. Um abraço e até o próximo episódio.